cena política neste último bloco, com presença do sindicalista Cosme Nogueira e também do cientista político e sociólogo Rodá Ricci. Rodá, vamos voltar um pouco naquela discussão que a gente começou no princípio do programa. A troca na Procuradoria-Geral da República. Sai Rodrigo Janot, entra Raquel Dodge, os dois adversários, inimigos, e a situação fica bem melhor para Temer, você chegou a falar sobre isso, mas o Janot saiu dando novas flechadas. Eu até notei aqui nesse papelzinho, em carta que ele mandou aos demais procuradores, carta de despedida, ele disse que a luta, incentivou que a luta continue, né, contra, abre aspas, larápios egoístas e escroques ousados que ocupam cargos vistosos na República. Fecha aspas. Uma flechada federal, não é, o Ivan? Federal mesmo. Olha, eu acho que o Janot foi o chefe do PGR mais importante da história da República. Mas ele errou muito nessa delação aí, né? Ele errou, mas o que eu estou querendo dizer é da importância dele. Eu não estou falando se ele teve acerto ou erro. Eu estou dizendo que eu acho ele a figura mais importante do Ministério Público Federal, de toda a história, principalmente depois de 88, quando o Ministério Público ganha mesmo asas, ele tendo errado algumas frações. Até pelos erros dele. Ele passou a ser... Eu acho que nós nunca vimos, e vai ser muito difícil ver, uma nova chefia, né, da PGR como foi a dele. Ele trabalhou incansável. Você acha que ela vai amolecer o jogo? Vamos colocar no popular, né? Eu acho que até por ela ter recebido o presidente da República antes de tomar posse, até pelas declarações, até por ser oposição ao Janot, eu acho que ela vai ter um ritmo mais lento. O Janot transformou, ele teve, eu não sei se eu vou ser bem entendido, ele esteve à altura da que a Constituição definiu para o Ministério Público. Ele virou um personagem político de primeira grandeza no país. Assim como o Joaquim Barbosa virou um juiz político da maior envergadura e importância, com erros e acertos, enquanto ele estava no STF, eu acho que o Janot tem uma importância para a história política do país que o Ministério Público nunca teve. Mas não e saiu ele pode definir. Saiu o Joaquim Barbosa, que inclusive é um dos presidenciáveis aí de plantão, né? Calma. Presidenciáveis de plantão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, veja que há uma disputa no Judiciário e no Ministério Público, há uma disputa de concepções que são disputas públicas. Se no Judiciário nós temos na primeira instância alguém como Sérgio Moro, né, assim, meio jacobino, nós temos do outro lado, no STF, algumas lideranças como o ministro Barroso, outros, que fazem um contraponto, e há uma disputa hoje pública dos dois, que nunca ocorreu entre juízes, mas no Ministério Público também. Da mesma forma que nós temos Dallagnol, que é outro jacobino, né, de Curitiba, né, nós temos o caso do Janot, que não deixa de ser também um estilo jacobino, mas que está em outra frequência política, ele tem uma outra leitura. Só para a grande massa entender, o jacobino é aquele que tem uma ideia mais radical, né? Mais radical, né? Ligado a uma ação Barroso, concreta. O ministro é um Barroso que não é jacobino, viu? Vou dizer aqui. Cosme, você queria dar uma pincelada nessa questão da contribuição sindical, você falou comigo aqui no intervalo, como é que é mesmo? Sim. Você não ficou satisfeito, você não está satisfeito com essa movimentação do governo? Porque é o seguinte, a reforma trabalhista, além dela também acabar com a justiça do trabalho, você vê hoje, os grandes magistrados hoje, que pertencem à justiça do trabalho do Brasil, são contra a reforma trabalhista. E são contra, não são à toa, não. Porque a perversidade está aí, aquilo que você falou. Mas essa pincelada sua, como é que é? O governo fala que a reforma trabalhista não retira direito, mas ela abre a possibilidade para negociar direito. Aonde que uma comissão de fábrica pode assinar um acordo coletivo e retirar direitos dos trabalhadores. E a contribuição sindical também, ela vai trazer, o final da contribuição sindical, ela vai trazer desemprego para o nosso país.
Hoje, já existe um estudo que 350 mil trabalhadores podem perder os seus empregos com o final da contribuição sindical. Quem são esses trabalhadores? São trabalhadores que trabalham em entidades sindicais, jornalistas, advogados, assistentes administrativos, que fazem a máquina sindical rolar. Há desemprego também, mas mais uma vez eu quero repetir, a extinção da contribuição sindical, ela não é para tirar benefícios de sindicalistas, porque isso não existe. O que existe é uma intenção clara de desmobilizar e quebrar a ação dos sindicatos contra esse governo. Sem dúvida, sem dúvida. Voltando lá, Raquel, então a situação do Temer vai ficar mais fácil. Eu acho que vai ficar mais palatável, ele vai ter mais trânsito, vai abrir a avenida para ele. Não é que eu acho que fica mais fácil, mesmo porque essas denúncias estão corroendo a legitimidade do governo. O problema é que é um governo que já não é legítimo, até pelas pesquisas de opinião já deixam claro, né? É isso que eu falo da deterioração política. Eu acho que dependendo da postura do PGR daqui por diante, se ela for um pouco mais condescendente ou mais lenta, que é possível que ocorra, esse clima, esse mormaço, esse desconforto no país, de você ver a maioria da população não querendo aquele governo, rejeitando as suas propostas, e ele desdenhando, ficando de costas, isso vai piorar. Mas então a situação, assim, só uma análise baseada no que você vem falando desde o início do programa. A oposição prefere que ele fique lá sofrendo a fritura para uma comparação em 2018. Aí você acabou de falar que lá a Procuradoria vai ficar mais palatável para ele. Então hoje nós vamos ter Temer, a análise seria até essa. 2018. Até 2018, até o final de 2018. Exatamente. 31 de dezembro de 2018. Essa é a tendência mais nítida que nós temos, né? Ou seja, a questão é que nós vamos chegar a uma situação política e econômica de total deterioração. Vou explicar por quê. Veja o que vai ocorrer. Agora, entrando no Congresso, mais uma denúncia para ser votada, se acata ou não. E se acatar, vamos lembrar, o presidente Temer tem que ser afastado e assume o Rodrigo Maia. Mas a outra teve de pagar bilhões lá em emendas aos deputados. Ou seja, para ele voltar, se na primeira ele já gastou o que ele gastou, na segunda, em que ele está numa situação ainda mais frágil, ele vai ter que gastar o dobro. Da onde que vai sair esse dinheiro? Então você veja, e mesmo assim, o que nós falamos agora, mesmo assim, se ele se livrar, nós vamos crescentemente ter parlamentares que podem livrá-lo, por exemplo, se for o caso de mais essa denúncia, se afastando desse governo, porque o índice de popularidade dele é baixíssimo. Medo de contaminação. Como que nós entramos no ano que vem, num clima político como esse, de chantagens recíprocas, de um governo sem nenhuma base política, inclusive aí sim no ano que vem, sem o Congresso. Porque ele vai tentar passar a reforma da Previdência. Quem entra em campo não é mais Temer na reforma da Previdência, é o alto empresariado, em especial a Fiesp. Ou seja, que vai tentar forçar os deputados a votar porque é interesse do alto empresariado brasileiro que passe a reforma da Previdência. Será que o patrocínio vai partir deles, já que o governo então, vai ter pouca bala na agulha financeira? Mas o que paira também é o sentimento de indignação do cidadão brasileiro, né? Porque o mesmo parlamento que votou o impeachment de uma presidente legitimamente eleita pelo povo, e aqueles parlamentares naquele dia da votação do impeachment que jurava pelo pai, pelo filho, pelo neto, que estava votando pelo Brasil, o mesmo parlamento vota pela continuidade. Pelo prefeito honesto que foi preso. Que jurava, né? Vários parlamentares de Minas que iam lá, estou votando pelo meu pai, pelo meu avô, né? Pela minha cidade. O mesmo parlamento votou pela continuidade de um presidente e que tinham provas reais de envolvimento em corrupção. E esse sentimento é um sentimento de indignação da sociedade brasileira. Sem dúvida. Essa questão aí do Porto de Santos também é uma coisa pesada, né? Que denúncia aí. Chama Rodrimar, né? O problema é que nós temos... Eu acho que a situação pior, de fato, é você ter várias provas de depósito em conta, a casa da mala, as malas de dinheiro do Gedel, que tem uma relação direta com... Ou seja, eu acho que nunca se teve... Essa próxima denúncia da PGR, ela nunca teve tanto fato concreto de denúncia contra o presidente da República.
Perto da denúncia da Dilma Rousseff, a denúncia contra a Dilma Rousseff foi um café pequeno. Então, a situação é de desconforto total e você não tem ideia como no exterior o Brasil perdeu completamente o respeito com um país sério e soberano. Rudá, muito obrigado pela sua presença, parabéns novamente pelo prêmio lá da Unesco. Obrigado. E também ao sindicalista, o sindicalista Cosme, sempre bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Essa discussão Carlos. sindical está sempre aberta aqui em Cena Política. E Cena Política que vai ao ar todas as semanas, em estreia, às segundas-feiras, às 23 horas, 11 horas da noite, também tem reapresentações durante toda a semana. E agradece a você que acompanha o nosso debate. Até o próximo.